Você acredita em milagre? O que é preciso acontecer para você considerar como um milagre? E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um milagre que Deus fez na vida do meu filho. Talvez você considere milagre só algo assim sobrenatural, algo que você conte e outra pessoa não acredita. Eu costumo acreditar que milagres acontecem todos os dias. O fato da gente levantar da nossa cama com saúde, o fato de a gente abrir os nossos olhos é um milagre. O fato de uma mulher conseguir dar à luz, seja de forma natural ou por meio de uma cirurgia, eu considero como um milagre. A vida é um milagre e eu vim compartilhar com vocês um dos muitos milagres que eu acredito que Deus faz e que Ele decidiu fazer na vida do meu filho e da minha família. Eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses e Luiz Guilherme sempre foi uma criança muito saudável. Desde quando ele nasceu, o único probleminha que ele teve foi cólica, gases, nos 3 primeiros meses de vida, que é bem comum, bem normal nos bebês. O tempo foi passando, né, e esse primeiro ano de vida dele foi um ano até que bem tranquilo em relação à saúde. Os dentes dele, quando ia nascer, nasceram até bem cedo, os dentinhos dele, e ele nunca foi uma criança de ter problemas sérios por conta do nascimento dos dentes, né? Ele ficava febrilzinho, não chegava a dar diarreia, como dá em muitas crianças, ele não ficava enjoado de forma muito anormal do que ele costumava ser, até quando estava com sono. As reações das vacinas dele sempre foram muito levezinhas, muito levezinhas. Eu nunca precisei nem medicar ele por conta das reações da vacina. E até quando estava nascendo dente também, eu não precisava medicar ele para que passasse. E daí depois que ele completou 1 ano, quando ele estava com 1 ano e 3 meses, foi bem recente que aconteceu isso, ele deu uma febre repentina. Na nossa cabeça era uma febre do nada, né? Ele deu uma febre e era uma febre que não passava por completo. Era uma febre que ficava indo e voltando e era uma febre bem alta. A gente ficou tentando baixar a febre dele com compressas, com banhos, assim como a gente fazia das outras vezes que ele ficava febril. Só que a gente percebeu que essa febre era bem diferente, né? Era uma febre bem alta, deixou ele bem molinho, bem fraquinho assim. E daí, quando ele estava com 2 dias de febre, que a gente viu que não baixava por nada, a gente levou ele ao hospital. E quando chegamos lá, imagina assim, nosso coração, nesse tempo de pandemia, ter que levar o bebê para o hospital. Mas enfim, levamos, não queríamos ficar com ele doente em casa. E chegamos lá, ele estava com uma garganta inflamada, bastante inflamadinha. E como ele estava com febre muito alta, o doutor passou uma injeção, ele tomou uma injeçãozinha de dipirona para baixar a febre e passou amoxicilina, né, antibiótico para tomar em casa. E voltamos para casa. E foi aí onde começou a nossa luta, porque Luiz Guilherme começou a rejeitar o remédio. Na verdade, a gente já tinha tentado dar uns remédios para ele em casa e ele estava rejeitando, ele vomitava o remédio. E ele continuou fazendo isso, né? A gente dava o remédio para ele, ele colocava para fora. A gente esperava mais um tempinho, dava novamente, ele colocava para fora. E só o fato dele ver o copinho do remédio, ele já estava provocando, né? E a gente começou a ter que administrar o remédio junto com a comida ou com o suco, ou quando ele estava dormindo, que era a melhor forma que a gente conseguia dar. Ele dormia no meu colo e daí eu ia colocando a seringuinha de pouquinho em pouquinho até que ele tomava o remédio todo. Mas o que acontece? Os horários começaram a não se bater. Eu dava o horário para ele, dava o remédio para ele quando ele estava dormindo, e daí quando chegava a hora dele tomar o remédio novamente, ele não estava dormindo. E aí a gente ia tentar ministrar o remédio e ele colocava para fora. E isso atrapalhou o tratamento. E se você for pesquisar direitinho, principalmente mães e pais já ficam meio alerta em relação a isso, mas se você não tem conhecimento, pesquisa um pouquinho a respeito de antibiótico, o perigo que é não completar o tratamento os dias certinhos, não tomar as doses certas, atrapalhar o horário, enfim. E foi isso que aconteceu, a gente teve que interromper o tratamento dele de antibiótico, porque ele estava vomitando muito, e ele não estava comendo, ele estava mamando o mínimo possível, e a gente foi percebendo que ele foi ficando mais fraco, então a gente interrompeu o uso do antibiótico. E, ok, passou alguns dias, ele ficou bom, ficou bonzinho, né, a gente, graças a Deus, melhorou. Passaram-se mais alguns dias, voltou a febre de Luiz Guilherme muito mais forte, e ele chorando muito, muito irritadinho, muito irritado mesmo. E a gente começou, meu Deus, o que foi? Será que foi por causa de um banho de piscina, que a gente tinha dado um banho de piscina nele, né? E a gente começou a pensar, meu Deus, foi da água quente, e ele tá doente por causa da água quente. E se passaram mais 2 dias e a febre não baixava, e ele estava bem irritado. E levamos ele na pediatra. Quando chegamos lá, ele estava com a garganta muito, muito, muito inflamada. E a gente não tem conseguido identificar isso em casa, né? A gente tentou ver e não tá inflamada. Mas quando a gente chegou lá, realmente estava muito inflamada a garganta. O ouvidinho dele estava muito comprometido.
E um terceiro problema surgiu, que foi o narizinho, né? Começou a congestionar muito, gente, muito, muito, muito. E quando a gente chegou na pediatra, ele estava com muita febre também. Muita, muita febre mesmo. Tanto é que quando a médica viu, né, a situação dele, e quando eu contei para ela que a gente tinha interrompido o tratamento de antibiótico e que ele já estava com essa febre, que ela viu a situação dele, ela ficou até desesperada, né? Ela, mãezinha, vai ter que internar ele, porque se ele não aceita o remédio, ele vai ter que ficar internado para tomar a medicação na veia, né? Vai ter que ser injetável, já que ele rejeita o remédio. E ela tentou medicar ele lá e ela viu que realmente ela colocou o remédio, ele se engasgou lá, gente, foi, nossa. O mundo da gente caiu, porque a gente, como ela falou, né? Tempo de pandemia, vocês vão ter que levar ele para um hospital público, deixar lá ele internadinho. E quando ela viu a situação dele, colocando o remédio para fora, e ele se engasgou, ele ficou roxinho, sabe? Nossa, meu Deus do céu, foi muito angustiante aquela situação, muito angustiante mesmo. Ele chorava, chorava, gritava muito. E nesse cenário de desespero, ela orou por nós, né? Ela é cristã. E ela orou, e eu chorava de um lado, Luiz Guilherme chorava do outro, e ela orando. E, gente, Deus falou muito comigo naquela sala, sabe? Deus falou muito, muito comigo na sala daquela pediatra. Ele usou aquela mulher, eu tenho certeza que ele usou a pediatra dele. E ela orava repreendendo toda a rejeição ao remédio. Ela foi citando algumas coisas da Bíblia, né? Que Deus, Jesus, já tem levado sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E assim como ele também tem instituído os médicos, a medicação para auxiliar no momento de doença. Daí ela foi orando, foi orando. E Luiz Guilherme foi se acalmando. E eu me apropriei muito de cada palavra que ela falou. Enfim, ela terminou de orar e ela repetia muito isso. Olha, aquilo que eu não posso fazer, o nosso Deus que é poderoso, Ele pode fazer. E dali ela prescreveu a medicação todinha. E ela foi tentar medicar ele mais uma vez. E, gente, foi instantâneo. Ele tomou a medicação. Ele engoliu a medicação, não provocou, não colocou para fora. E ali eu já vi que Deus estava agindo, né? E uma coisa que ela falou muito, muito pra mim, do começo ao fim, e antes de eu sair, ela bateu muito nessa tecla. Mãezinha, mude a sua postura. A partir de hoje, você não vai mais dizer que seu filho rejeita remédio. A partir de hoje, você vai dizer que seu filho toma medicação, que o seu filho não tem mais nenhum tipo de rejeição ao remédio. E daí ela foi dar mais uma medicação pra ele, né? E ela pediu pra que eu desse, pra que eu já fosse colocando em prática aquilo que ela tinha falado. E eu comecei a dar, e ele ainda quis dar uma provocada, mas ela, não vire ele, vamos lá, ele vai tomar a medicação. E, de fato, ele tomou mais essa medicação. E enquanto ela conversava com a gente, explicando toda a medicação, de forma, assim, muito milagrosa mesmo, a gente foi vendo uma melhora muito rápida de Luiz Guilherme. Ele ficou no colo do pai e foi se acalmando, foi se acalmando. A febre foi baixando instantaneamente, ele foi ficando bem mais calmo, bem mais tranquilo. E quando a gente saiu de lá, né, a gente já saiu de lá com uma outra criança. Luiz Guilherme era uma outra criança, nitidamente. Ele não estava mais com o semblante caído, ele não estava mais com aquele aspecto de doente. E a febre já tinha passado completamente. E quando ela passou um tratamento de 5 dias, foram alguns remédios. E tanto eu como meu marido saímos de lá muito confiantes de que Luiz Guilherme iria tomar a medicação. E assim foi. Porque o que a pediatra falou pra gente foi, como ele interrompeu o tratamento de antibiótico, isso é um perigo terrível para a imunidade dele. Toda vez que ele adoecer, ele vai adoecer de uma forma mais forte, porque o antibiótico ele mata as bactérias ruins do nosso corpo, mas ele também mata as bactérias boas. E se a gente interrompe o tratamento, o quadro piora. Aí eu fiquei muito, não vai mais injetar, não vai mais injetar. E a gente orava e a gente falava essas coisas, a gente o tempo todo falando, não, a partir de hoje ele vai tomar o remédio, ele não vai mais injetar. E, gente, foi um negócio incrível. Chegou a vez de eu dar o remédio para ele, quando eu dei o remédio, ele nem ao menos cogitou a possibilidade de provocar. Ele tomou a medicação. E eu juro pra vocês que foi uma sensação tão boa, tão gostosa, assim, de... Caraca, Deus realmente ouviu as nossas orações. Deus, Ele curou meu filho, né, dessa rejeição do remédio. Ele tomou o remédio. E durante os 5 dias, ele só teve que querer provocar uma vez, porque eu dei o remédio de forma errada. Eu joguei já lá na garganta do menino, ele se engasgou. Mas durante os 5 dias, ele tomou a medicação completa, nos horários certinhos, sem nenhum defeito, tudo perfeito. E ele está extremamente bem de saúde. Ele foi curado da rejeição que ele tinha ao remédio. Eu acredito que era, sim, uma maneira que o inimigo tinha colocado de ele permanecer doente. Porque se não tomasse remédio, ele ia permanecer doentinho. E o meu Deus curou o meu filho da rejeição ao remédio. Deus é um Deus que ele faz milagres. E milagres não são só coisas sobrenaturais, como, por exemplo, um morto ressuscitar, como o mar se abrir. Milagre
é o que Deus vem fazendo na nossa vida todos os dias, sabe? A gente acordar, a gente ter o prato de comida na nossa mesa, a gente ter uma família, o sol que nasce, as misericórdias dele que se renovam todas as manhãs, tudo isso é milagre. Comece a declarar coisas positivas na sua casa. Desde esse episódio pra cá, a gente vem mudando a nossa postura dentro de casa. Eu tento falar coisas positivas, eu tento pensar de forma positiva, eu tento falar coisas boas. Eu tenho tentado, a todo custo, excluir a negatividade da minha vida. E isso tem mudado demais. Gente, isso tem mudado o meu astral, isso tem mudado a maneira como eu tenho lidado com as dificuldades da vida. E eu queria compartilhar isso com vocês, a fim de incentivar vocês também a terem essa vida mais positiva, a crerem que os milagres de Deus têm acontecido e que eles podem acontecer na sua vida. Basta que você se aproprie daquilo que a palavra de Deus diz. Leia a Bíblia, vê o que Deus está prometendo lá, vê o que a palavra de Deus diz e começa a se apropriar disso. Sabe, a gente não foi feito para viver uma vida negativa, cabisbaixa. A gente foi feito para glorificar a Deus, para louvar o nome do Senhor e viver os milagres que Ele tem feito todos os dias na nossa vida. Então, que você seja essa pessoa mais positiva, que você comece a declarar coisas positivas dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, na vida da sua família, na sua própria vida. Coloque os seus sonhos diante de Deus, dizendo que você crê que se Ele quiser, se for da vontade dEle, você vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Então, creia de verdade, sabe? Ministre essas coisas na sua vida, no seu coração, na sua mente. A partir de hoje, jogue toda a negatividade fora. Viva de forma mais leve, de forma mais positiva. As dificuldades vão vir, vão. A doença vai chegar, vai. Mas tente ser positiva, tente dizer assim: Deus, eu sei que o Senhor é o Deus que cura, eu sei que o Senhor é o Deus que resolve problemas, que o Senhor é o Deus que soluciona, o Senhor é o Deus que consola, que conforta. E assim a gente vai vivendo uma vida que agrada a Deus, que glorifica o nome dEle. Meu Deus fez um milagre na vida do meu filho. Meu Deus fez um milagre no meu coração, me tornando essa pessoa mais leve, mais positiva. E o meu Deus também pode fazer um milagre na sua vida. Aquilo que você tem buscado e talvez você tenha desacreditado, comece a crer e comece a declarar que Deus tem poder para fazer. E se Ele quiser, Ele vai fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que faça sentido na sua vida, que te ajude de alguma forma e que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!